Glória a Deus, aleluia! Tem crente pentecostal aqui hoje à noite? Que bom, que bom, que bom. Como vocês estão vendo na Wave, está lá nos Estados Unidos e alguém tem que trabalhar, né? Quantos vão virar com a gente hoje? Ou melhor, dia 31. Deixa eu ver. E o resto vai ficar onde? Você vai fazer o quê? Onde? Te peguei, né? Sejam bem-vindos, uma alegria ter vocês aqui. Tenho certeza que Deus tem uma palavra muito forte para o seu coração. Quem está com vontade de ouvir a palavra de Deus? É porque Deus só fala com quem quer ouvi-lo. Todas as vezes que alguém fala assim, Deus não falou comigo, você pode ter certeza, a pessoa não quis ouvir. Porque Deus sempre fala com quem está atento para a sua palavra. Feche os seus olhos. Pai, eu oro que o coração dos meus amados irmãos possa queimar, arder, enquanto eles ouvem a Tua palavra. Eu oro, Senhor, que o Senhor possa descortinar hoje, trazer uma revelação nova da Tua palavra. Que um novo nível de compreensão do Teu amor, do plano da redenção, do sacrifício que Jesus fez para se tornar homem e morrer em nosso lugar, possa ser renovado dentro de nós essa compreensão. Eu quero declarar em nome de Jesus que aqueles que ainda não te conhecem, estando aqui presente ou assistindo nessa transmissão, eles possam ser tocados e eles possam, de joelhos, receber o Senhor como o Rei da vida deles. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, vamos ler um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, a partir do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. O tema da nossa conversa eu estou chamando de "E o seu nome será". E o seu nome será. Hoje nós vamos estudar e entender o que significa essas verdades que Isaías profetizou. Isaías é considerado o profeta messiânico, o cara que mais falou, profetizou sobre o Messias. E é lindo porque cada profecia dele se cumpriu de forma extraordinária na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que eu sou encantado com a Bíblia. É por isso que eu acredito na Bíblia até na capa. Porque qualquer pessoa que fala, será que a Bíblia é digna de crédito? Será que ela é digna de ser considerada a palavra de Deus? Bastava você pegar apenas
as profecias que foram liberadas, como essa, 700 anos antes de Cristo, e acompanhasse o cumprimento dela, que você ia ficar encantado com a palavra de Deus. Agora, o mais interessante é que hoje nós falamos do nascimento de Jesus, nós falamos desse menino que nasceu, desse filho que nos deu, no plano da retrospectiva, de algo que aconteceu, do ontem, do passado. Mas o Isaías aqui, ele está profetizando, o profeta Isaías está profetizando no plano da prospectiva, de algo que ainda iria acontecer. E ele vislumbra isso, essa dádiva, esse presente, esse momento que Deus envia a si mesmo à terra, e ele profetiza dizendo isso. Mas o que me chama a atenção é que ele diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O curioso é que a gente vê aqui o profeta falar de uma visão prospectiva, mas usando o tempo do verbo no passado. Ele está falando de algo que vai acontecer no futuro, mas conjugando o verbo no passado. Um filho se nos deu, não nos dará. E por que isso? Sabe por quê? Por que o verbo, o futuro é conjugado no passado? Porque Isaías viu o nascimento de Jesus, e isso já era um fato no céu. Nós, como crentes, precisamos entender que no plano da eternidade, aquilo que há de vir já é. Aquilo que Deus falou que vai fazer, já fez. Porque Deus é eterno. Ele vive no plano da eternidade. Ele vive no eterno presente. Por isso que o seu nome é Eu Sou. Moisés fala para o faraó que quem te enviou é Eu Sou. Não é eu serei ou eu fui. É o eterno presente de Deus. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso fala que Deus está dizendo algo para nós. Eu estou dando de presente para vocês, para a humanidade, para um povo, para uma nação, para o planeta Terra. Casais que têm filhos hoje, eles chegam e falam: pastor, você pode apresentar o meu filho? Ó, o meu filho nasceu. José e Maria não podiam falar o meu filho, porque um filho se nos deu. É um filho para todos nós, para todos aqueles que acreditam, que querem, que recebem. Foi por isso que João registrou algo. Ele disse assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Para todo. Você pode hoje falar: esse presente é para mim. Ou você pode rejeitar esse presente. A coisa bacana é que Deus continua respeitando o teu livre-arbítrio. Deus respeita teu livre-arbítrio. Deus respeita meu livre-arbítrio. Mas toda nossa decisão tem um resultado, tem uma consequência. E Jesus é o presente de Deus, a solução de Deus para a nossa condição espiritual. Todos nós, segundo o texto diz, o contexto que Jesus foi prometido, o contexto que a profecia é liberada, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que vivem na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe. Essa é a condição espiritual das pessoas que fez Deus montar um plano de redenção. Que a nossa condição espiritual era miserável. Sem Jesus nós estávamos todos perdidos eternamente. E ele então toma a decisão de enviar Jesus. Jesus é um presente, uma entrega, uma doação, para resolver um problema que, do ponto de vista humano, não tinha solução. Por isso que ele se tornou uma oferta de sacrifício. Ele se tornou uma propiciação. Sabe o que é uma propiciação? É um sacrifício colocado à disposição da divindade para que a ira da divindade seja descarregada sobre aquele sacrifício.
Jesus é a propiciação dos nossos pecados. E a Bíblia diz, e o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso conselheiro. Deus, Deus forte. Pai, Pai da eternidade. Príncipe, Príncipe da paz. E hoje eu quero falar com vocês sobre esses nomes. Primeiro, quero discorrer sobre Deus forte e Pai da eternidade. O que me chama a atenção aqui, que é admirável, que quando Deus busca trazer, entregar, doar um presente para a humanidade perdida, que vive na sombra da morte, Ele não busca algo fora de si mesmo. Ele não busca algo no reino humano. Ele não falou assim, eu vou dar para os humanos um humano melhor do que eles. Até porque não tinha. A Bíblia diz que todos andavam errados. Todos andavam desviados. Não havia um que fizesse o bem. Não havia um que buscasse a Deus. Então Deus nem tinha esse ser humano maravilhoso para dar de presente. Também Deus não vai no reino animal e busca um animal para nos dar de presente. Bodes e carneiros não foram suficientes, apenas apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nem tampouco ele foi entre as pedras preciosas e os metais mais preciosos. Nem ele foi no reino angelical, ele não mandou um anjo. Quando Deus resolve dar um presente, uma doação, ele pega de si mesmo, ele reúne a Trindade e ele fala, nós vamos nos doar para eles. Que coisa extraordinária. E Deus faz isso simplesmente porque Ele ama. Ele é o ofertante e Ele é a própria oferta. Ele é o ofertante e Ele é a própria oferta. Por isso que Isaías brada no capítulo 7, de novo, uma profecia messiânica. Ele diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Que quer dizer, igreja? Deus conosco. Deus conosco. Deus veio. E a ideia aqui, que Deus Todo-Poderoso nasceu como menino, não é que ele vai ser Deus quando crescer, ele já é Deus, apesar de ser uma criança, já é Deus. Você pode imaginar? Ele não é apenas um garoto, ele é o próprio Deus. Que coisa extraordinária. Agora, o que me chama a atenção desse plano de redenção é que o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Suficiente, ele precisou ser amamentado por Maria. Acho que os casais que estão vivendo esse período de um filho, de uma criança pequena, minha filha, meu genro estão vivendo isso, meu neto está com 11 meses. A gente pega aquela coisa linda, fofa, igual o vovô, e a gente fica tentando entender como que era o Jesus menino. E Maria amamentando. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus que criou o universo, as estrelas e as trilhões de galáxias, se reduziu ao ponto de se tornar um feto e habitar por 6 meses no útero humano. Isso é extraordinário demais para mim. O Criador se tornou como uma das suas criaturas. E se tornou vulnerável ao ponto de depender do cuidado de uma mulher. O nosso Deus eterno vem viver o limite do tempo, vem viver as etapas dos ciclos da vida como um humano, que vive o hoje, o amanhã, que tem 24 horas. O Deus de toda a eternidade. O seu nome é Deus forte,
Pai da eternidade. Eu sei que você não entende isso, eu sei que é difícil para a nossa mente humana, para mim também é difícil. Mas só para você entender um pouco, é como se, de repente, você decide salvar um formigueiro que está vivendo em trevas. E você fala assim, só tem um jeito, eu preciso me tornar uma formiga. E você sai da glória da humanidade, de ter uma mente pensante, de ter a inteligência, para se tornar um inseto. E você vira uma formiga. Você se torna uma formiga, vira um ovozinho e nasce uma formiga. E vive no formigueiro, trazendo uma mensagem para as formigas e dizendo para elas, eu era um homem, um humano, e me transformei numa formiga. As formiguinhas olhar para você e falar, eu não acredito. E você, eu juro. E vocês não acreditaram tanto. As formiguinhas falaram, nós vamos te matar. Porque você está falando que você era um humano. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Agora, voltando, resgatando você do nível tão baixo que eu te levei, em fazer você se sentir uma formiga. Pensa exatamente isso que aconteceu com Jesus. O Deus Todo-Poderoso passa a ter uma existência humana, se sujeita ao tempo e ao espaço, se sujeita às fragilidades, né, e às limitações do corpo humano. Que coisa interessante. O Deus que criou toda a água se sujeita a passar pela experiência de sentir sede, ao ponto de falar para aquela mulher samaritana, dá-me de beber. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que a Bíblia diz que Ele não se cansa e nem se fatiga, se acomodou ao plano humano, ao ponto de sentir a limitação do cansaço físico. De tão exausto, dormiu na polpa de um barco. O Deus que criou o sol, e com apenas uma palavra disse, haja luz. Esse Deus, ele passa a se sentir exaurido pelo calor causticante do sol no deserto. 40 dias, sem comer e sem beber. O Deus 3 vezes santo, 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 se torna tão vulnerável como ser humano, ao ponto de passar a ser tentado pelo diabo. Eu sei que é difícil nós compreendermos, mas é isso que a Bíblia diz. Em Filipenses, Paulo escreveu o seguinte, que embora ele sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Em nenhuma outra religião nós vamos ver o aspecto do Deus que se humilha para alcançar a humanidade. A Trindade se reúne e Deus Pai fala, esse é o projeto, você vai, Jesus? E ele diz, estou fora, Deus me livre. Morrer por aquele bando de gente sem vergonha, pecador miserável, quero não. Não, ele não disse, eu sou Deus, vou abrir mão disso, passar a vida ali, tem que comer peixe? Não. Ele não falou isso. Ele amou tanto você e a mim, que ele disse, eu topo, eu vou, eu aceito. Mas olha, vão te desprezar, vão te matar, vão arrancar sua barba, vão te esbofetear. Isso eu topo. Mas não é só isso. Eles vão te crucificar. Eles vão fazer você sofrer tanto. Isso eu topo.
Agora, o mais interessante é que, diante de tantas declarações bíblicas sobre a divindade de Jesus, que Ele é Deus, veja o que pensam a maioria das religiões na atualidade. Judaísmo, por exemplo. Olha aqui que o judaísmo pensa sobre Jesus. Que ele é Yeshua, que era o nome dele, Yeshua HaMashiach, foi apenas mais um dos muitos falsos messias que apareceram. Os líderes judeus mataram Jesus não porque ele dizia que ele era o Messias, mas porque ele afirmava que ele era Deus. E isso era uma blasfêmia. E quem cometia o pecado da blasfêmia era merecedor de morte. Para os muçulmanos, quem é Jesus? Jesus foi apenas um profeta e mensageiro de Deus, enviado para guiar os filhos de Israel. Porém, eles consideram Jesus um profeta menor que Maomé. Para os hindus, o que os hindus dizem que Jesus é? Jesus é um guru divino, que experimentou uma unidade perfeita com Deus, um homem santo que viveu uma vida que o qualificaria para ser um Deus hindu, igual aos outros milhares de deuses que os hindus adoram. E para os budistas, o que eles dizem que é Jesus? Jesus é alguém que viveu vidas anteriores e atingiu um estado elevado. Eles creem que Jesus é um ser de luz muito aperfeiçoado que não precisa mais reencarnar. E os espíritas? Os espíritas dizem que Jesus foi um médium da mais alta ordem e que agora se tornou um espírito do nível mais avançado. E para as testemunhas de Jeová, o que eles dizem que é Jesus? Jesus é Miguel, o arcanjo que assumiu a forma humana com o propósito de libertar as pessoas do pecado e da morte. Mas ele não é Deus. E os mormons? Os mormons dizem que Jesus e Lúcifer eram irmãos. E os dois moravam juntos no céu. Não sei quem nasceu primeiro, se eles eram gêmeos. E o filho Lúcifer foi enganado pelo diabo. E Jesus se manteve fiel ao chamado do Pai. Meu amigo, agora veja, eu poderia passar a noite aqui com vocês mostrando texto após texto bíblico, provando que Jesus é Deus. Mas apenas um para vocês, em Hebreus diz: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Jesus fez o universo, Deus Criador. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, exata, não uma fotocópia, exata, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém? Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Nós não estamos servindo apenas um profeta maravilhoso, apenas alguém que disse umas palavras bonitas, deu umas ideias bacanas de viver, um excelente psicólogo, nem mesmo um médium. E o seu nome será Deus Forte e Pai da Eternidade. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Eu sei que as religiões tentam dar, um nome bonitinho para Jesus. Mas não cola. Não esqueça de uma coisa. O que você acredita, o que eu acredito sobre Jesus, determina o nosso destino. Escuta isso. O que você acredita sobre Jesus, determina o seu destino. Em João 14,6, ele fez uma das mais extraordinárias declarações que todo homem precisa ouvir um dia na vida. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse um dos caminhos, um dos.
O artigo definido, masculino, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. As religiões tentam dar nome bonitinho, tentar colocar algum título, alguma definição espiritual para Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus não for aceito, se Jesus não for adorado como o supremo Senhor e Deus, Criador do universo, Deus forte, o Pai da eternidade, qualquer coisa a menos do que isso é um insulto à sua divindade. Qualquer coisa menos do que isso é um insulto à sua divindade. Por isso que Paulo deixou bem claro e registrado, para que ninguém fale, eu não sabia. Porque deixa eu te dizer uma coisa, qualquer coisa que você chegar no céu falando, eu não sabia, Deus vai falar, o problema é seu, estava lá na Bíblia. Não leu porque não quis. Entendeu, irmão? Ninguém diz amém, mas eu entendo, eu também não diria. Filipenses 2, diz assim a palavra do Senhor, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, não tem para onde fugir. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse dia vai chegar, aonde todos os seres humanos que já viveram, que já existiram, os que estão existindo e vivendo hoje, e os que vierem a existir, todos num só dia, dobrarão os seus joelhos diante do Rei, do Deus forte, do Pai da eternidade, e confessará que Ele é o Senhor. Confessará. Pastor, todo mundo vai fazer isso voluntariamente? Não sei. Eu só sei que todos vão fazer. Quem não escolhe, vai ser escolhido. Se você tem que ajoelhar, ajoelha aí, filho. Isso é muito importante, gente, nós entendermos. Quando desprezamos Jesus, estamos desprezando o próprio Deus. Quando viramos as costas para Jesus, estamos virando as costas para Deus. Eu preciso concordar com a apologética que diz que só existem 3 possibilidades para a afirmação que Jesus fez acerca dele ser Deus. Só 3 possibilidades coerentes. Quando Jesus afirma que ele é Deus, uma das 3 coisas. Primeiro, ele é um mentiroso. Ele mentiu. Sabia que não era, mas disse que era. Tentou enganar. Igual alguns aqui no Brasil. Por causa do meu pai. Sabe que não é, mas tenta enganar. Outra, que ele era louco. Varrido da cabeça. Débil. Um problema mental. Louco. Ele achava que era quem ele não era. E a terceira é que ele estava certo. Ele falava a verdade, que ele é Deus. Que ele é quem ele disse que ele é. Eu fico com a terceira, e você? Eu fico com a terceira, e você? Deixa eu dizer uma coisa para você. Agora que você acredita e sabe que Jesus é Deus, o Deus forte, o Pai da eternidade, a pergunta é o que você vai fazer com essa verdade? O que você vai fazer com essa verdade? Uma das 2 coisas, ou você vai amá-lo com uma profunda devoção, ou você vai continuar desprezando, falando, não sei não, entendeu? Quero viver minha vida, eu quero curtir. Está entendendo, bicho? Vou fazer o que eu quero. O que você vai fazer com a verdade, com a informação? Deixa eu te falar, é impossível acreditar que Jesus é Deus e continuar vivendo do mesmo jeito.
Eu tenho chegado à conclusão que o nosso nível de entrega, de renúncia, de santidade, de obediência, de compromisso, revela, mostra, denuncia o tanto que eu entendo, compreendo, tenho revelação que Jesus é Deus. Quando eu compreendi que Jesus era Deus, que eu estava com 17 anos, desgraçado, fumador de maconha, vivia na bagaceira, sem Deus na vida, querendo curtir, e eu entendi, eu compreendi que Jesus, o menino que se nos deu, é o Deus forte, é o Pai da eternidade. Eu me prostrei e disse, então, toma minha vida. Eu quero te servir para o resto da minha história. Eu quero te obedecer. Quando os apóstolos tiveram a compreensão, a revelação de quem era Jesus, ele ressuscitado, o túmulo está vazio. Eu fui lá em Israel para comprovar. Está escrito, ele não está aqui. Vai lá no de Buda. Vai lá no de Maomé. Só no túmulo do Pai da eternidade, que tem essa placa, ele não está aqui. O anjo disse, ele ressuscitou. E quando os apóstolos tiveram essa revelação, aqueles homens medrosos, tímidos, covardes, se tornaram os homens mais ousados e intrépidos, porque depois que você tem a revelação que Jesus é Deus, a sua vida nunca mais é a mesma, é impossível continuar do mesmo jeito. E eles se entregam a um estilo de vida, ao ponto que eles dizem, pode me matar se quiser, porque eu sei o que eu vi, eu sei o que eu sei em que eu creio. Eu passei pela faculdade. O pessoal diz, faculdade, o cara desvia, pastor. Só se for frouxo. Passei e foi ganhar pessoas para Jesus lá. Ah, pastor, é que a minha fé ficou abalada. Conversa fiada, meu irmão. Jesus é Jesus. Entendeu? Nunca ninguém vai me convencer. O quanto eu acredito que Jesus é Deus determinará como será a minha relação com Ele. O quanto realmente eu acredito que o menino que se nos deu é o Deus forte e o Pai da eternidade. Isso vai impactar meu nível de confiança, de entrega. Isso vai determinar meu nível de confiança naquilo que Ele disse, que Ele prometeu. Eu acredito, Senhor. Eu acredito. Sob a Tua palavra, Senhor, eu vou jogar essa rede. E o pau vai quebrar. Amém, queridos? Deixa eu continuar. Segundo nome que o nosso presente tem. Príncipe da Paz. E o seu nome será Príncipe da Paz. Essa afirmação, essa declaração, correlacionada com a outra que o texto traz, que o governo estará sobre os seus ombros, é muito claro que Jesus é rei, que fala de uma realeza, que fala de um reino, que fala de um governo. E nós precisamos entender isso, que quando Jesus vem, e ele é chamado de príncipe da paz, são duas palavras, príncipe, governo, e paz. Sabe, é claro que o profeta também estava se referindo, quando você vê o texto, porque tem profecias que elas já se cumpriram, tem outras que se cumprirão, no plano terreno e humano, porque na eternidade, como eu já disse, aquilo que virá já é. Isaías aponta para o governo futuro e físico de Jesus, porque ele vai reinar. A Bíblia diz que Jesus vai ter o governo, ele vai comandar. E eu anseio por esse dia, que eu não vou ter mais que ficar votando em nenhum sem vergonha por aí. Que ele que vai ser o meu governo, que ele que vai ser o meu presidente,
aquele que vai ser o rei sentado no trono e tomando as decisões acertadas, no reino onde nós não vamos ter crise econômica. Ele vai governar, e olha o que João viu e escreveu para nós. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Você pergunta: pastor, você acredita nisso? Até o tutano. Acredito mesmo. E tem mais. Eu queria te desafiar. 2 coisas. Primeiro, faz de tudo para você reinar com Cristo. Porque enquanto os que reinam com Cristo, os outros estão queimando no inferno. É isso que a Bíblia diz. E não só esforça, faz o dever de casa para reinar com Cristo, mas faz o dever de casa para você ganhar uma secretaria, um ministério, você governar com Ele. Amém, queridos? Porque isso é galardão que Ele vai dar para as pessoas. Agora, quando Ele fala que é o príncipe da paz, não só aponta para o governo futuro e físico de Jesus na terra, mas também aponta para o governo espiritual que a alma humana pode experimentar, que um ser humano pode experimentar. A condição que a alma humana pode acessar quando Cristo passa a ser o rei, o governo na vida dela. Quando ela se submete a esse senhorio, esse governo que está sob seus ombros, e você fala: sim, Senhor, reina sobre mim, reina sobre mim. E você se submete, você fala: minha vida te pertence. E você deixa Ele governar. É a sua agenda, você rasga, você vai viver a agenda de Deus. Você vai dizer: seja o Senhor da minha vida. Eu não faço mais o que eu quero, eu não vou mais para onde eu quero, eu não tenho mais meus planos, eu tenho os teus planos que passam a ser os meus planos. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se submete ao príncipe da paz, você começa a experimentar algo extraordinário. A paz, que com certeza é a sensação mais desejada pela alma humana. Isso que todo mundo quer: se eu tivesse paz. Mas você tem o príncipe da paz, que você pode acomodar a sua vida, se sujeitar a Ele, e você vai experimentar algo extraordinário. Veja que a Bíblia diz naquele texto, que antes havia um jugo de um opressor. Isaías diz: Ele vai destruir, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro do opressor, o jugo do opressor. Sabe, tem pessoas que... Eu lembro um amigo meu, quando eu converti, ele falou assim: cara, tu é um otário. Entrar nessa de ser crente, Jesus, o meu rei, a minha vida agora pertence ao Senhor. Só que eles que pensam que a gente quer o otário. Mas, na verdade, não fale para eles, não. Mas o otário são eles, sabe por quê? A Bíblia diz que eles não mandam na vida deles coisa nenhuma. A Bíblia diz que tem um opressor, tem alguém montado na costa deles, dizendo: vamos lá, otário, bebe essa cachaça que eu estou mandando. Vamos lá, otário, fuma essa maconha que eu estou mandando. Vamos lá, otário, estraga a tua vida com imoralidade. Porque alguém vai mandar na sua vida, ou Jesus ou o chifrudo. E Jesus veio para tirar o jugo do opressor e nos libertar para viver a paz que o seu governo vai proporcionar. Alguém está entendendo isso aqui? Eu estou tão empolgado. O pastor Ibi está lá nos Estados Unidos, estou livre aqui. Glória a Deus. A Bíblia diz: o peso está sobre os seus ombros. Então, queridos, não precisa estar no seu também. Para que viver debaixo desse jugo, dessa inquietação, dessa preocupação, dessa ansiedade? Por isso que ele disse:
Pedro escreveu: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele é o príncipe da paz. Ele veio para te trazer paz. Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus do alívio, Ele é o Deus do descanso. Ele falou algo extraordinário e Mateus escreveu para nós. Olha o que ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados desse jugo do opressor, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu governo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. O nosso rei é um rei manso, um rei humilde, um rei da paz. E ele disse: se você fizer isso, você vai achar descanso, paz para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. Aleluia! E o meu fardo é leve. Ele é o príncipe da paz. Quando Jesus reina a paz, essa sensação que a gente não compra em supermercado, que não vende em farmácia de manipulação. Ele disse: deixo a paz para vocês. Ele falou isso e João escreveu: a minha paz dou a você. Não dou como o mundo dá. Essa paz que o mundo dá é falsa, é da China. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Nem tenha medo. Como eu já disse, que muitos não sabem, é que deixar Jesus governar a sua vida, deixar Ele ser o Senhor da sua vida, deixar ser o seu rei, o seu príncipe da paz, não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, é evidência de inteligência e de sabedoria. Quando Ele governa a nossa vida, nós passamos a experimentar o que a Bíblia chama de shalom. Shalom de Deus. A paz mesmo em meio à guerra. Mas, meu amigo, por que você está assim? Parece tão tranquilo, tão quieto, tão em paz. Você não está vendo as notícias? Você não está vendo o dólar subindo, meu amigo? Você não está vendo a economia para onde está indo? Você não ouviu? É que eu conheci o príncipe da paz. E a minha vida está em suas mãos. Eu lancei o meu fardo, a minha inquietação a Ele. Shalom é uma paz independente das circunstâncias. O que eu estou sentindo por dentro independe do que está acontecendo por fora. E quando você se submete ao governo do príncipe da paz, você pode experimentar e declarar e se comportar como Abacuque estava se sentindo quando escreveu o seguinte. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E Jesus vem e diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, calma. Calma, fica tranquilo, tem bom ânimo. Eu venci o mundo, eu sou o príncipe da paz. Meu querido irmão, minha querida irmã, tenho para te perguntar algo hoje. Como está a tua alma? Você está inquieta? Preocupado? Angustiado? Qual o nível da angústia, da ansiedade, do desespero que está dominando a sua alma? Ei! Ei! Um filho se nos deu, e o seu nome é Príncipe da Paz. Acesse esse presente, é seu, já chegou,
te pertence. Amém, queridos? A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E para terminar, pessoal da projeção, vamos pular o salmo, vamos para o terceiro nome: maravilhoso conselheiro. E o seu nome será maravilhoso conselheiro. Nesse presente vem escrito, o nome desse presente é maravilhoso conselheiro. Sabe, nós precisamos aprender a desfrutar mais desse presente. Maravilhoso no original quer dizer assombroso. Um presente assombroso, extraordinariamente maravilhoso. Um conselheiro de alta categoria. É o nosso Deus. Uma das principais necessidades que nós temos na vida é de acertar, sem dúvida. Todo mundo quer acertar. Quer acertar no casamento, quer acertar nas operações financeiras, quer acertar na vida. Mas o que mais a gente vê são pessoas comendo o pão que o diabo amassou, sem ser o diabo que amassou. Ou seja, o cara falou: Satanás, deixa aí que eu mesmo amasso. Sabe, fazer decisões sábias e inteligentes é o que torna a vida maravilhosa. E o que torna a vida pesada, exatamente isso. 110% dos problemas que nós enfrentamos na vida foram erros que nós cometemos, porque a gente quis tirar uma de sabichão. Não quis submeter, não quis orar, não quis perguntar, não quis consultar o conselheiro maravilhoso. Vocês estão comigo, igreja? Seu nome é isso. Deus está dizendo: eu estou mandando para vocês uma sabedoria sobrenatural que está sendo presenteada para vocês. Aquele que conhece muito bem o ontem e conhece muito bem o amanhã, o Deus, Pai da eternidade, está sendo oferecido como o nosso conselheiro. Você sabe o que Ele quer fazer? O desejo dele, o plano dele, porque ele só não te responde aquilo que você não pergunta. Salmo 32, eu amo esse salmo, verso 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Agora imagina você vivendo a consultoria do Pai da eternidade, aquele que conhece muito bem o ontem e aquele que conhece muito bem o amanhã. Será que as chances de acertar aumentam? Maravilhoso conselheiro. Quer dizer, fala que nós podemos ter a direção que tanto precisamos para a nossa vida. Podemos acessar o privilégio de ser ensinado por Ele, porque Ele ama ensinar, Ele gosta de nos ensinar. Ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Aprendei de mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele que sabe o que é melhor para você, Ele que te criou, Ele que te conhece. Só que muitas vezes nós estamos fazendo as nossas decisões por conta. Ah, pastor, não tenho tempo para orar. Meu amigo, tem gente hoje pagando uma grana. Eu conversei com um cara hoje que me disse que ele pagou 100 pau para fazer parte de um evento que o cara ia dar uma consultoria para ele. Falei: por que tu me deu, bicho? Eu também tenho um certificado de coach. Deixa eu te dizer uma coisa. O melhor coach, o melhor mentor, o melhor instrutor é 0800. E sobre a agenda dele? Está aberta, tem vaga. E sobre o tempo? É toda a eternidade que ele pode te ouvir. Olha aqui para mim, o maravilhoso conselheiro está à sua disposição. Entra, agenda, marca uma audiência com ele, pergunta, conversa, ouve o que ele tem a dizer. Ah, pastor, estou apaixonado por aquela gatinha das curvas das estradas de Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Só ele sabe se essa gatinha não vai infernizar a tua vida daqui 2 anos. Melhor tu perguntar para ele: Senhor, é ela ou está disfarçada? Não, pastor, porque eu quero... É bombado, pastor. Olha o músculo dele, faz assim, ó.
Pergunta para o maravilhoso conselheiro, quem é essa peça? Pergunta, é ele, Senhor? Ou ele veio para bagunçar minha história? Vocês estão comigo, irmãos? Eu estou tão livre. Vocês estão livres? Se nós ouvíssemos o que ele tem a dizer, a vida seria mais cheia de acertos e menos erros, mais cheia de alegria e menos tristeza. Foi o que Maria disse. Maria foi muito esperta. Ela disse para aqueles meninos, naquele momento desafiador daquele casal que estava casando, quando acabou o vinho, ele chamou os serventes, ela chamou e disse assim para ele. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Feliz o homem, feliz a mulher, que para ouvi-lo, para consultá-lo, para perguntar. Davi, ele perguntava, Deus, é nessa cidade que eu devo morar? Senhor, eu subo para essa guerra, eu persigo os meus inimigos ou não? Por isso que o cara tinha bom êxito. A Bíblia diz que ele ia e tinha bom êxito. Porque Deus dava a estratégia da vida, a estratégia da guerra. Deus respondia às suas perguntas. Somente Ele, quem melhor sabe sobre os próximos passos que nós devemos dar. Só Ele que tem a resposta para as nossas dúvidas, para as questões da nossa vida. Então eu te desafio, incline sua cabeça nos ombros do maravilhoso conselheiro e fala, e aí, qual é a dica para o próximo passo? O que eu devo fazer? Já tem muita coisa escrita, que já vai responder, que o maravilhoso conselheiro deixou para você e para mim, acerca de muitos aspectos da vida. Mas também tem um teretetê, que você pode encostar sua cabeça nos ombros dele, e falar, e agora? Porque essa bifurcação é só sua. Você vai para onde? Para cá ou para cá? Qual é a direção certa? E ele vai soprar no seu ouvido. Ele vai te dizer. Alguém está pegando isso que eu estou dizendo? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem está aconselhando você sobre a sua crise no seu casamento? Quem que está orientando você? Você está pegando conselho com quem sobre finanças? Quem está apitando no teu casamento? Quem está dizendo, pastor, eu estou acompanhando um cara aí no YouTube. E o que ele fala? Divorcia. Maravilhoso conselheiro. Sabe, eu vi uma história, já vou terminar, tá, irmãos? O pastor Kenneth Hagin conta que quando ele viajava pregando nas várias cidades, ele ficava hospedado, e uma vez hospedaram ele na casa de um membro dessa igreja, que ele passou uma semana pregando, e o cara era muito rico, muito rico. Aí o que acontece? No segundo dia, ele ficou impressionado com a mansão, com a riqueza do cara, ele falou assim, meu amigo, me conta um pouco mais a sua história. Você sempre foi milionário assim? Ele disse, não, eu venho de uma família simples. E como que tudo isso aconteceu? Ele disse bom, a história é muito simples. Kenneth Hagin falou, obviamente você tem um baita de um conselheiro nessa área financeira. Ele falou, eu tenho mesmo. Sabe quem é? Jesus. Eu não compro nada e não vendo nada sem passar um tempo com ele para perguntar o que eu faço. E eu só faço o que ele manda, não importa os índices da economia. Ele disse, por sinal, faz 3 anos que apareceu uma área grande aqui na cidade, que estava à venda, e estava todo mundo dizendo que não valia a pena, que não devíamos comprar. O mercado imobiliário estava condenando aquela área, dizer que não tinha futuro. Ele entrou, ficou 3 dias com um conselheiro maravilhoso. Disse assim, eu compro ou não compro? E o conselheiro disse, compra. Ele foi contra tudo e contra todos, e comprou. Ele falou, 3 anos depois, a área se valorizou, que eu só fiquei mais milionário ainda. Meu amigo, quanto você pagaria para consultar com um coach que sabe tudo sobre o amanhã, que sabe tudo sobre a sua história, que conhece a eternidade do passado e a eternidade do futuro? Ele sabe o que eu não sei, ele vê o que eu não vejo, ele conhece o que eu não conheço.
E Jesus, na sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para mim. Olha o que a palavra de Deus fala. Somente Ele tem a resposta certa para a sua vida. Provérbio 16. Quero terminar com esse texto. As pessoas podem fazer planos, mas só o Senhor pode torná-los realidade. Cada pessoa pensa que o que faz é bom, mas o Senhor é quem julga as intenções. Ponha nas mãos do Senhor tudo o que faz, para que seus planos se tornem realidade. Tem alguém que entendeu e recebeu a palavra de Deus aqui? Em nome de Jesus, vamos ficar em pé.